Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Se Junta Cast, o seu podcast de tecnologia. Hoje, eu e Yuri Ribeiro tenho a companhia da Esther aqui como host para apresentar mais um episódio para vocês com o tema de como integrar tecnologia no currículo. Então tem bastante coisa bacana aqui para a gente poder discutir, ter um bate-papo super leve, mas também com muito aprendizado. Então, antes de eu dar spoiler para vocês, vou passar a palavra para a Esther. Esther, bem-vinda, fica à vontade de se apresentar. Obrigado, oi pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje com muitas presenças ilustres, então meu colega Yuri, Tati, Luiz, estou muito feliz de poder fazer parte desse bate-papo. Também vou passar aqui a bola para o Luiz, depois para a Tati, para eles poderem se apresentar. Oi pessoal, tudo bem? Luiz Cláudio, eu sou mantenedor do Colégio Next e estou aqui muito honrado de atender esse convite da Se Junta aqui e contribuir com o que a gente puder aí nessa questão tão importante para as escolas hoje, né? Olá pessoal, eu sou a Tati, eu sou diretora administrativa da Sunnyside International School e também é uma honra estar aqui poder falar um pouquinho sobre esse projeto. É uma honra para a gente da Se Junta poder contar com vocês aqui nesse bate-papo. Hoje vai ser muito bacana porque a gente tem dois projetos incríveis em momentos diferentes e eu sinto que vai poder agregar muito ao público. O Next, que tem uma história aí ao longo dos anos com o uso da tecnologia, e a Sunnyside, que começou há pouco tempo, mas já tem um projeto brilhante. Então vai ser muito bacana esse bate-papo. Mas, né, não vai ser fácil, não vou facilitar aqui nas perguntas. Então já vou começar com a nossa primeira pergunta de como integrar a tecnologia no currículo. Então, Luiz, se chegasse uma pessoa para você hoje e perguntasse, não sei por onde começar essa integração, então como que eu faço para integrar tecnologia no currículo? Então, Yuri, assim, eu acho que eu vim pensando, claro, desde que vocês fizeram esse convite, a gente vem pensando sobre essa questão aí, vem dividindo a questão com colegas nossos e tudo, né? E assim, uma inspiração que eu tive até vindo para cá, assim, foi uma frase do Ken Robinson, né, que é um educador britânico, morreu há pouco tempo. Ele fala, ele tem um livro pequeno que ele fala que uma escola é um lugar onde as pessoas se juntam para aprender umas com as outras, né? Eu acho essa frase brilhante, eu insisto muito, uso muito ela dentro da escola lá, falo isso sempre para os nossos professores. Eu acho que quando você quer integrar tecnologia no currículo, você não pode perder de vista essa realidade, porque a tecnologia que vai vir aqui, ela não vai mudar essa realidade. A escola vai continuar sendo um lugar onde as pessoas se juntam para aprender. Então a tecnologia que vem, ela tem que servir a essas pessoas, tem que servir a esse diálogo entre as pessoas, né? Então assim, tem que ter uma clareza muito grande do propósito. O que as pessoas querem de tecnologia para aprender melhor umas com as outras, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, a Tati estava me dizendo, né, que ela está começando, quer dizer, começando não, né, já tinha alguns anos aí, mas ela está num momento assim de desenvolvimento da tecnologia em que o mais importante de tudo já existe no caso dela, os professores querem, né? Quando ele vira assim, o que vocês acham de colocar, sei lá, um projetor na sala de aula ou de comprar um conjunto de tablets? O que vocês acham? A resposta deles é, nossa, que bom, né? Você não está trazendo isso aí e falando, ih, meu Deus, é um negócio para a gente aprender, é um negócio para a gente sofrer. Acho que o importante é você ter certeza de que a sua equipe vai tirar proveito daquela tecnologia. E se ela não está pronta para tirar proveito daquela tecnologia, o seu papel sim é mostrar para eles que proveito, como que eles podem melhorar o aprendizado entre eles com o uso de uma determinada tecnologia. Eu acho que essa é a questão mais importante de todas, né? E eu gostei muito que você trouxe a palavra propósito, né? Então, acredito que muita gente deve pensar que quando a gente fala sobre integração de tecnologia, já pensa,
Vamos pensar no passo inicial de utilizar a tecnologia, colocar dentro de sala de aula, mas na verdade tem um passo atrás, né, sobre essa reflexão de entender qual é a melhor tecnologia, como atribuir isso ao planejamento, qual vai ser o momento que a gente consegue colocar dentro de sala de aula. E isso me parece muito com a realidade que a Tati passou recente, né? Então queria te escutar também, se você tivesse que responder essa pergunta de como integrar a tecnologia no currículo, quais os primeiros passos? Eu acho que tudo começa até pela escolha da empresa que vai ser essa parceira, que no caso a Sejunta trouxe para a gente nesse projeto. Né? A gente precisava de um apoio, você tem que ter alguém que te apoie naquilo que você está querendo colocar. Tudo tem que ter um propósito, né? Mas a gente precisa de uma equipe engajada, que nem o Luiz falou. A gente está nesse processo. Quando você vende a proposta para o seu professor e ele compra a ideia, é meio que mágica, as coisas começam a acontecer, porque você consegue envolver a escola como um todo. Você começa com. Ele vai ser o canalizador de tudo ali, ele vai ser o disseminador dessa tecnologia, dessa integração com o aluno, com a família, com a própria escola. Ele pode trazer para ele até os outros da equipe, que mesmo que não vão utilizar dessa tecnologia nesse momento, mas ele consegue fazer com que a outra pessoa veja a importância dessa tecnologia. Né? Porque hoje não dá para falar que a gente não usa tecnologia. Né? Então, isso é muito importante. Eu não vejo mais hoje as escolas sem tecnologia, o professor, a equipe estar engajada com isso. Então, eu acho que começa realmente por essa questão de pesquisa. A gente chegou na Sejunta através de uma pesquisa, qual empresa vai fazer parte aqui, vai integrar com a gente tudo isso e fazer com que esse projeto aconteça da melhor forma possível. Então, eu acho que isso já é o primeiro passo. Depois, a gente tem que realmente formar nossos professores, fazer com que eles entendam o porquê que a gente está fazendo isso, o que a gente quer prover com isso. Né? Não é só uma ferramenta qualquer, não. Pode trazer o aprendizado que o Luiz falou. Né? E a gente está em aprendizado constante. Não tem como você parar hoje. As coisas mudam muito depressa, né? O que você tem hoje, amanhã é diferente. E como é que eu vou alcançar aquilo? Já tem gente mais além. Como é que eu chego lá? Eu gosto de pensar. Eu gosto de ver as pessoas que estão à frente e falar, eu quero isso. Né? Quando eu vejo alguma coisa importante, que eu acho que vai ter um propósito, como o Luiz disse, para a criança, lá na frente, no futuro dela, por que eu não posso trazer isso para a minha realidade e já começar a fazer com que faça parte da vida dela, né? E uma coisa que eu acho interessante, que teve em comum nas duas falas de vocês, é que o professor é a chave. Né? Tanto o Luiz trouxe essa questão do professor enxergar que essa integração não vai ser um sofrimento, né? Nesse sentido de enxergar com um propósito, e Tati traz muito bem essa questão da equipe estar engajada. Isso é muito interessante porque muitas pessoas, até às vezes os familiares, acreditam que quando colocamos a tecnologia, pode ser que perca algum valor pedagógico. Mas quando a gente entende que o professor é a chave desse processo, na verdade a gente vai perceber que ele vai agregar valor, né? É o professor que vai agregar esse valor pedagógico para a tecnologia. E aí, por isso, ele acaba sendo uma das partes principais dessa integração, né? Eu vim pensando muito hoje, né, no caminho também, sobre algumas coisas que iriam acontecer aqui. E a gente fala muito, pelo menos lá na Sani, acredito que na Next também, o quanto a criatividade hoje faz parte do dia a dia da criança. E eu acho que a criatividade, ela se junta com a tecnologia. Por quê? Porque é uma constante mudança e uma forma de você pensar como fazer diferente. Né? E a tecnologia agrega isso. Né? Porque por mais que você tenha uma ideia, para você colocar aquela ideia em prática, você muitas vezes, sem a tecnologia, você não vai conseguir fazer. Né? Então, eu acho que uma coisa está sempre ligada à outra e a gente trabalha muito essa questão da criatividade. E às vezes, a própria família, o próprio professor, pensa assim, se eu colocar um iPad, eu travei essa criatividade. E aí eu queria falar uma coisa que eu pensei também no caminho. Fica à vontade, pode Quando falar. eu cheguei na Sejunta, na minha primeira conversa com vocês, eu não sei se o Luiz viu esse vídeo. Eles me mandaram um vídeo e falou, Tati, entenda um pouco como que isso pode funcionar.
E eu acho que ali foi o deadline para mim. Aham. Eu falei, é isso que eu quero para os meus alunos, entendeu? É isso que eu quero para a Sani. Que foi um vídeo sobre homework. Ah, esse vídeo é É muito... fantástico. E aquilo, eu vou dizer, abriu até a minha mente, entendeu? De falar assim, olha, inúmeras possibilidades que a gente pode proporcionar para os alunos, para a família, até para a integração entre escola e família, ou entre pai e filho, né? Nessa questão de trabalhar junto. Uma coisa que a gente vê, às vezes, como uma dificuldade, que pode trazer tantas coisas de aprendizado. E eu fiquei tão encantada com aquilo, que aquilo para mim foi, eu quero a tecnologia dentro da minha escola desta forma. Entendeu? Eu quero que eles vejam a tecnologia desta forma, que eles utilizem desta forma, né? E não simplesmente jogar, como é o termo que a maioria das pessoas falam, só usa para jogar, né? Ou para fazer uma pesquisa, né? Então vai muito além. Eu É fiquei como muito feliz com ferramenta de isso. trabalho, né? Assim, acho que o que é mais atraente no caso do iPad, né? Do dispositivo na mão do aluno, não é assim, a gente, lógico, a gente se encanta com a possibilidade da consulta, né? Sim, assim, o acesso a materiais didáticos, o acesso que ele dá à informação Sim, é maravilhoso. Mas o que é mais bacana é ver eles trabalhando, usando como uma ferramenta de trabalho, de construção de conhecimentos. Esse vídeo exato. mostra isso de uma maneira brilhante, né? É criar, Aham. explorar, né? Sei lá, olhar alguma coisa e falar o que eu posso fazer com aquilo, né? O que aquilo pode trazer para mim. E a ferramenta é a tecnologia. Sim, e trazendo essa observação, quem quiser encontrar esse vídeo está disponível no YouTube, se chama Homework da Apple. E é um vídeo muito legal porque ele não trata sobre os dispositivos e sim como é integrado essa tecnologia em sala de aula. É muito bacana, né, quando essa tecnologia é integrada, mas não é fácil. E aí eu queria até trazer essa pergunta para vocês, começando para o Luiz. Hum. Por exemplo, né, a gente quer que o aluno utilize, né, com um propósito, igual você citou. Como que a gente pode começar para que a gente consiga garantir que esse dispositivo ele seja integrado com um propósito? Como que você imagina esses primeiros passos? Então, Yuri, assim, recordando um pouco da nossa experiência, né? Assim, a gente tem os pilares, assim, uma das coisas que o professor, o aluno, essas pessoas que estão se encontrando na escola para aprender umas com as outras, elas vão valorizar e vão utilizar a tecnologia quando a tecnologia funcionar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Assim, você ter o dispositivo correto, você ter a infraestrutura necessária para que esse dispositivo funcione adequadamente e você ter pessoas que deem apoio nas dificuldades, né? Porque não é que nem uma lâmpada que você vai lá, né? A luz que ilumina a sala de aula é uma tecnologia, mas essa tecnologia, tudo que o professor precisa para usar é virar aquele botãozinho lá, que é uma coisa que ele faz desde que antes de nascer, E né? já está tão no dia a dia, né, É, Né? aquele normal. e no que diz respeito à tecnologia digital, por mais que ela, assim, ao longo desses anos todos que a gente utiliza, a facilidade de uso, né? Só para você saber, Tati, na época que a gente começou não existia se junta, tá? Não tinha se... Como, Juntou depois, como né? dizem, era tudo mato, né? Por mais que exista facilidade, assim, não é uma coisa 100% natural para todos os professores, todos os alunos. Então você tem que ter pessoas que ajudem ela a virar a chavinha e ligar a luz de vez em quando, né? Que Uhum. vão formando essa autonomia das pessoas no uso da tecnologia. E você tem que ter, como você mesmo destacou, né? Alguns professores, eles veem naturalmente o benefício, né? Se a gente pensar, por exemplo, em termos de matérias, qual professor de geografia ou de biologia, por exemplo, poderia não ver benefício no uso de tecnologia? Porque tudo que ele pode mostrar para os alunos ali, ao invés de simplesmente ficar contando, é óbvio, né? Já outros professores talvez não vejam isso tão claramente, né? Então você tem que ter não só o exemplo de um para os outros, mas pessoas que realmente vão lá e falam, tem essa possibilidade, tem essa outra, né? Então, acho que é o apoio, assim, primeiro, a confiabilidade dos equipamentos, né? Você ter pessoas que ajudem ela a resolver os problemas que aparecem no uso desses equipamentos
e pessoas que possam apontar caminhos, né? Que possam trazer ideias novas aí para a utilização disso, né? E que sejam também, você deve ter lá na Next uma Uhum. pessoa meio que chave que acaba instigando também os outros professores a sempre explorar melhor as coisas, né? Porque sempre vai ter um profissional que tem mais facilidade com a tecnologia e um que vai ter mais dificuldade. Esse que tem mais facilidade, talvez ele consiga auxiliar, talvez ele consiga fazer com que o outro enxergue também a utilização daquilo de uma forma mais prazerosa, né? E aí, consequentemente, ele também vai disseminando isso. Quando ele entender o processo, ele fala: ah, é verdade, eu posso fazer isso, né? Nossa, que legal, vou utilizar isso dentro na minha aula. Na minha próxima aula eu vou trazer essa questão para, né, junto com a tecnologia, junto com o iPad. E aí ele vai percebendo que aquilo está trazendo tanto benefício, ele começa a ser um disseminador também, Sim. né, da parte positiva, né, olhar para o lado das coisas boas que pode trazer, porque eu acho que precisa ter um equilíbrio nessa questão, né, nem muito, nem pouco, acho que você tem que saber os momentos certos para você apresentar as coisas para os seus alunos, em que momento você utilizar isso, e sempre de uma forma mais criativa, eu falo, para que eles possam pensar fora da caixinha. E o professor também precisa enxergar isso. E a dificuldade com a equipe, eu acho que são nesses professores que têm mais dificuldade, né? Ou que têm essa restrição com a tecnologia. E eles precisam enxergar que hoje isso vai trazer um aprendizado, inclusive para eles, como você comentou. É um aprendizado para todo mundo, todo dia, todo momento, né? E eu vejo, assim, na escola, por pouco que eu não sou da área pedagógica, né? Mas, assim, eu consigo perceber quando os professores falam o prazer que traz nisso, e o outro, quando descobre alguma coisa e consegue aplicar aquilo, o prazer também que ele sente. Ele fala: nossa, foi muito legal, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí depois ele vai começando a criar novas coisas, né? E aí a tecnologia fica fácil. E essa questão da descoberta eu acho muito bacana, né? Eu, como formadora na Sejunta, então atuo muito na formação de professores. É muito interessante quando tem esse momento de descoberta de um professor. Quando ele realmente fala: nossa, que aplicativo incrível, eu não sabia que dava para fazer isso. Eu acho que esse é um dos momentos mais legais, assim, porque você acompanha alguém que às vezes não tinha ideia. E é como se a visão começasse a abrir, né? De tudo, até do vídeo que você falou, todas as possibilidades que existem. E é muito interessante porque é isso que a Tati falou, e o Luiz também, sobre essas pessoas que vão descobrindo, elas se animam, se engajam e elas viram disseminadoras do bem, né? Vamos dizer É, assim, de poder apoiar os colegas, ajudar. Muitas vezes a gente sabe tem professores novos que entram e às vezes tem essa questão de um professor novo que ainda não conhece, mas aí tem os antigos que já conhecem o ecossistema. E assim também vai se construindo essa cultura digital. Né? Eu gosto dessa palavra da cultura escolar, porque quando a gente está falando dessa integração de tecnologia, a gente tem que pensar em como construir uma cultura consistente. Eu acho que o Next, por usar há muito tempo, eles têm essa experiência, né? E lá é uma cultura mesmo que eles têm digital, de que todo mundo já está imerso naquele ecossistema e é muito interessante, assim, construir aos pouquinhos de uma forma que os alunos vão entendendo a importância daquele dispositivo, de como usar, os professores, a gestão, e aí vai se criando esse ambiente, né? Quer dizer, sem dúvida, eu acho que você falou, né? Tem uma pessoa que puxa, né? Lá no caso já são várias, né? Porque como já a gente tem a primeira certificação como Apple Distinguished School de 2014. Então, e nós temos professores lá que são Apple Distinguished Educators, né? Que são professores de, eu não sei, talvez o Yuri possa explicar esses termos aí e me ajudar, né? Também já desde 2015, se não me engano, né? Então e esse é um programa muito inteligente da Apple, né? Ele dá a oportunidade de que escolas e educadores se tornem destaques, né? Se tornem pontos de referência. E isso lá na escola funciona muito bem. Nós, assim, ao longo do tempo, nós já tivemos aí uns 4 ou 5 professores que receberam essa distinção.
E é óbvio que eles têm um efeito. A escola, inclusive, assim, uma das coisas que acontece quando a pessoa recebe o título, né, de Apple Distinguished Educator, é que ele é meio que batizado, né, num evento que ocorre normalmente nos Estados Unidos, né? No Brasil aqui faz parte da região das Américas desse programa, e a gente ajuda eles a participarem, né? Porque a Apple paga tudo, hotel e tal, eles só tem que Disponibilizar, do né? um deslocamento para lá. E a escola ajuda isso com muita alegria, né? Porque eles se tornam realmente referências aí, exemplos para outros professores que querem aprimorar os seus processos, né? Eu já falei que eu vou lá na Ah, Next, tá? É. Visitinha, já fazer, Luiz. Vou é, levar minha equipe para conhecer, porque se é em um prazer. 2014 você teve a sua primeira certificação, a Sani estava nascendo, em Aham. 2014. Não, e visitar o Next é apaixonante, assim, por toda a estrutura. E ser uma Apple Distinguished School, até trazendo para o público, é ser uma escola certificada Apple, e Apple Distinguished Educator é ser um educador, um professor certificado Apple. E é muito bacana para a instituição ter isso, né? Demonstra que estão utilizando tecnologia como parte do processo. E minha dúvida fica, quando chega um educador novo para essa equipe, quais os cuidados que você pode tomar para ele também se sentir parte, se sentir integrado desse projeto? Até um parênteses, porque muitas vezes a gente tem educadores que podem chegar e às vezes não conhecem nada do dispositivo, né? Em um ambiente em Exatamente. que todos às vezes já utilizam frequentemente. Essa é uma pergunta muito boa e eu tava uma das coisas que que eu fiz aqui a caminho preparando para esse podcast aqui foi ouvir os anteriores, né? Eu lembro do Rui falando. Ele menciona o Gunnar, né, que é o antigo mantenedor, uma pessoa espetacular que eu tive a honra de conhecer, ele falando que escola é repetir, né? Então, assim, Ele isso é falou. verdade, né? Às vezes a gente faz uma formação, começa, introduz uma novidade na escola, e a gente faz uma formação, um evento de desenvolvimento profissional, e a gente acha que dali para frente está tudo resolvido. Mas chegam pessoas novas na equipe, então, assim, você tem que repetir, né? Você tem que pensar numa regularidade daquelas oportunidades que você dá para as pessoas se capacitarem, né? Se desenvolverem para utilizar. E acho que o ponto, assim, respondendo um pouco a Esther, né? Quando a gente traz um profissional para o Next, a gente não está preocupado, assim, claro que ele ter familiaridade e gosto pelo uso da tecnologia é um plus a mais, né? Sim. É um bônus, né? Mas a gente está preocupado em ter uma pessoa que seja um bom educador, que seja um bom professor. Se a gente tiver que ter a paciência para esperar que essa pessoa se motive, entenda a cultura da escola e incorpore esse uso da tecnologia, a gente espera, entendeu? Não é isso que é o importante. A pessoa tem que ter a sua qualidade como educador. Ele entrar no ritmo da escola no que diz respeito ao uso da tecnologia é uma questão de tempo, uma questão de adaptação, né? Acho que é importante também ter uma predisposição para Sim, isso, né? Porque claro. como a gente vem falando, Uhum, da tecnologia estar presente hoje no nosso dia a dia, é difícil você não observar mais isso sim, numa contratação, por exemplo. Não é um fator determinante, eu diria, né? Mas se a pessoa tiver o gosto, já tiver aquela coisa também de tipo, eu gosto da tecnologia, eu utilizo a tecnologia, né, de uma forma tranquila e já tem aquele contato, eu acho que isso também claro. facilita todo o processo para que você não perca essa continuidade do seu trabalho, que é que nem você falou, é formação constante. Não tem como você parar, porque exatamente entra um, sai um, ou Uhum, mesmo os que já estão precisam trazer sim. coisas novas. Então é um processo que não tem fim, né? Você tem que estar toda hora ali mexendo nas pessoas, né? Que são o canalizador de tudo, né? De fazer funcionar, eles que estão na frente ali, né? E acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, né? De que não é um processo que tem fim. Porque às vezes a gente tem essa ideia de, vou integrar tecnologia na minha escola, eu vou comprar o dispositivo,
vou colocar e vou dar uma formação de professores e é isso, né? Mas não, assim, é um processo contínuo e a gente vê que quanto mais contínuo ele é, mais ele vai agregando mesmo, porque a gente tem que pensar que vão ter professores novos, que vão ter materiais novos, aplicativos novos. Foi o que a Tati falou, né? As coisas mudam muito rápido. Então não dá pra gente pensar que se eu quero integrar de uma forma que faça sentido para minha escola, que eu vou fazer uma ação pontual e que tudo vai ser resolvido magicamente. É até aquele vídeo que a gente usa às vezes, né, do Simon Sinek, que fala de consistência e intensidade. E é legal esse vídeo porque ele dá um exemplo que muitas vezes, até as empresas, elas estão com um problema, e elas falam assim, não, então vamos marcar uma palestra pra gente, então, conversar sobre esse problema. Daí eles marcam a palestra e acham que a partir daquele momento tá tudo resolvido. Porque teve um momento de discussão. E é claro que, por exemplo, a palestra tem a sua importância, mas não vai ser uma única ação que vai resolver uma questão, né? É uma questão de continuidade. Então, acho que isso é uma coisa central aqui do nosso bate-papo. No nosso primeiro bate-papo, lá que a gente conversou rapidinho, o Luiz falou sobre isso, né? Essa constante formação e visão do professor, que tem que estar sempre ali mexendo, e que cada um tem o seu tempo, né? Você comentou isso, falou, cada professor tem o seu tempo também. Não adianta você exigir dele uma coisa que ele não vai conseguir entregar tão rápido quanto o outro que tem mais facilidade, né? O importante é você não desistir dele, né? Porque as pessoas às vezes elas querem, mas elas têm dificuldade. A gente tem dificuldade, cada um na sua, né? Se não for na área pedagógica, em outra, mas tem. Então a gente precisa ir desconstruindo isso também aos poucos. E eu acho que a formação é isso. Mas eu considero que o apoio que a gente tem em relação a essas formações são muito importantes, porque não faz com que a escola perca o foco, né? Não tira a gente do foco e do objetivo de fazer tudo isso se integrar. E Tati, você tocou num ponto muito bacana, que é orquestrar tudo isso, né? Porque na teoria a gente tem, e na prática também, professores novos, professores que já estão há algum tempo na instituição e precisam se manter engajados, e todas essas peças precisa ter alguém para essa organização, que são as lideranças. E aí eu até te trago uma dúvida sobre esse ponto que surgiu da sua fala, é como que a gente consegue manter que as lideranças mantenham engajados, sendo que a gente tem grupos tão diferentes de professores? Eu acho que é isso, é o apoio que você tem que dar e você fazer com que o professor, com que a sua equipe esteja explorando aquilo a todo momento. Você tem que fazer com que aquilo esteja presente no dia a dia dele sempre, que ele consiga ver as possibilidades, que ele consiga explorar. Eu acho que está muito ligado à questão também da utilização. Ele tem que utilizar, ele tem que fazer para ele poder entender da forma dele também, porque cada um também aprende de uma forma, então conforme ele vai mexendo, isso pode trazer uma facilidade para ele e você não deixar parar, porque não tem como você parar, você tem que instigar ele a todo momento, né? Olha, faz isso, surgiu um negócio novo, vamos fazer isso? Olha, vamos colocar isso aqui em prática? O que você acha de você colocar isso na sua aula? Eu acho que a parte que está por trás, vamos dizer, o back, ele tem que estar toda hora instigando o professor a pensar, a criar. Porque a gente fala das crianças, as crianças são eternas criativas, assim, eles já nascem com isso hoje. E a gente precisa fazer com que nós adultos, que temos já bloqueios, porque as crianças não têm. Então, a criança, você fala assim, o nosso aluno, por exemplo, você fala, vamos colocar a tecnologia. Ótimo, para ele está assim, amanhã, a gente pode fazer amanhã, entende? O professor já não. Né? Então, por quê? Porque nós aprendemos de outra forma, nós tivemos um outro tipo de educação, então a gente precisa desconstruir tudo isso, vencer essa barreira, e aí automaticamente eu acho que isso não acontece. Então, tem que ter estímulo a todo momento. Não tem como você deixar de estimular, porque senão você vai perder, você vai fazer um trabalho excelente, aí começa muito bem, e se você não a toda hora estiver estimulando isso, você perde a linha. Que é a constância, né, que a Esther citou. Exato. Você tem que fazer com que ele esteja sempre ao seu lado e trazendo coisas novas. Eu acho que o ser humano por si só,
entra na zona de conforto, né? E eu falo que a gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto. E você tirar uma pessoa da zona de conforto é difícil, porque ela está acostumada. Poxa, mas eu sempre dei aula assim. Por que agora eu preciso mudar a minha forma de Sempre dar deu aula? certo, né? Sempre deu certo, sempre funcionou, mas a geração muda, as crianças mudam, os adolescentes mudam, a forma de pensar é diferente hoje. Eu, eu não consigo fazer uma conta como eles fazem. Eu falo, como você chegou nesse raciocínio? As estratégias As são estratégias são diferentes. totalmente diferentes. Então, o professor, ele hoje, ele é meio, vamos dizer, obrigado a acompanhar isso. Ele tem que estar nessa pegada, ou pelo menos tentar, né? Eu falo assim, pelo menos tentar. Eu sei que cada um tem o seu limitador, né? Mas dá para ir sempre um pouquinho além, ou então tirar da zona de conforto e criar uma coisa nova. Mas a gente aqui que está no back tem que também trazer essas ferramentas. Não adianta eu chegar para o professor e falar assim, faz isso. Ele vai falar, tá, mas eu não quero. Entendeu? Ou então, não gosto de fazer assim. Então, eu acho que é um bate-papo, uma troca. O que você gosta? Como é que você pode integrar isso na sua aula? Né? Vamos colocar o iPad agora? Entendeu? Em que momento você pode entrar com isso? Né? Conversa com o professor lá, sei lá, se eu dou português, chama o professor de geografia, vamos fazer algo juntos? Vamos criar alguma coisa diferente aqui? E aí você começa a fazer com que toda hora eles estejam pensando em coisas diferentes. Não sei se eu respondi. Respondeu mais que bem, É, porque eu acabei, né, até refletindo sobre essa resposta, porque não é uma única questão, são várias questões que às vezes acontecem ao mesmo tempo, né? Aqui nos bastidores eu estava até conversando com o Luiz, nas últimas semanas a gente teve sobre o chat, né, é. GPT, e é uma das coisas que, por exemplo, que tem a ver com tecnologia, os alunos descobriram, já estão utilizando. E aí, Luiz, eu queria até te perguntar, a gente identifica, por exemplo, isso que é uma questão. Como que a gente pode trabalhar isso com as lideranças e os professores, sendo que a gente não está lá na ponta com o aluno? Como que a gente pode... Eu acho que esse exemplo que você deu, Yuri, é muito bom, né? E assim, infelizmente eu tenho assim a oportunidade de exemplificar como é que a gente, como liderança, pode agir em relação a questões desse tipo, né? Porque assim, como eu venho da área de tecnologia também, sempre foi duas coisas da minha vida, né? A tecnologia e a educação. Quando surgiu o chat GPT, né? Eu falei, nossa, isso aqui vai ser uma coisa revolucionária, assim, eu estava falando com os professores, né? Isso aqui é como se fosse um momento Google, né? É um momento iPhone, né? Porque você pega, por exemplo, existiam buscadores antes de existir o Google, né? Quem lembra lá do Alta Vista, né? Yahoo, etc. Só que o Google, ele deu um salto tão grande em termos de qualidade, né? E de eficiência da ferramenta dele, que ele transformou o mundo, né? Como coisas que vieram antes dele eventualmente não fizeram, né? Hoje você fala, virou verbo, né? Você praticamente não dá nem para imaginar você viver hoje em dia sem ter sem usar uma ferramenta como o Google. Acho que o iPhone é um exemplo também parecido, porque desde quando existem telefones celulares, até mesmo o smartphone, mas quando surgiu o iPhone com o tipo de facilidade de uso, com todo o ecossistema que ele trouxe junto, ele transformou o mundo, né? Assim, é uma coisa que, assim, de 2007 para cá, não dá para imaginar, né? Como era. Quando a gente vê filme velho, a gente fica olhando, né? É Se verdade. tem iPhone ou não se, Comparando, né? né? Fala se isso aí é pré-iPhone ou pós-iPhone, né? E eu acho que o chat GPT, ele tem um pouco dessa característica. Ele vai ter uma influência muito grande da maneira como as pessoas se comportam e resolvem os seus próprios problemas. E, em particular, no ambiente da escola, né? E ele vai trazer, assim, por evidente, uma questão que já está latente há muito tempo, que assim, o que a escola serve se ela se pensa como um repositório de conhecimento, né? Ela não tem muito futuro pela frente, né? Sim, acho que ela não é isso, é construção de habilidades, né?
Aí eu fiz uma palestra com eles lá, mostrei isso tudo para eles e mostrei, fiz uma série de perguntas, quem descobriu o Brasil, Ah, que legal. Então né? você, por exemplo, identificou do chat e já aplicou com os alunos. Não, não. Aí no caso eu Com a fiz com equipe. Com a a equipe, que equipe, Ah, legal, tá? que Então eu legal. sentei junto com ele, veja o que ele responde quando você pergunta assim, quem descobriu o Brasil? Ah, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral em 1500. O que foram as invasões holandesas? Aí ele dá a resposta assim, me faça um poema sobre minhas férias na Patagônia. Ele aham. escreve, Não, é uma coisa, é um assim, negócio assim é em surreal, segundos, né? né? É surreal, assim, a rapidez e a qualidade das respostas que ele oferece. E também mostrei para eles coisas interessantes dos erros deles, né? Então, por exemplo, eu perguntei assim, a quantos quilômetros equivale um grau ao longo de um meridiano? Aí ele me dá uma resposta errada, porque ele confunde meridiano com paralelo e diz assim, não, isso depende da latitude. E no caso do meridiano não depende, porque todos os meridianos têm o mesmo comprimento. Aí eu pergunto para ele do paralelo, não sei o que, e daqui a pouco ele fala o seguinte, me desculpa, você tem razão. Ele sabe tudo que você dialogou com ele antes, né? E ele percebe que ele errou. E aí ele dá uma resposta correta, né? Professores que já me relataram assim, experiências que eles tiveram, pede uma citação envolvendo o solstício, uma citação literária envolvendo o solstício. Ele inventa. Ele fala assim que a mulher, a autora dos livros do Harry Potter, falou não sei o que lá, de um livro tal. Só que o livro não existe e ela nunca falou isso. Aí você fala para ele assim, não, mas peraí, eu não achei esse livro. Ops, não, é verdade. Sabe? Então, assim, é um negócio muito interessante. O potencial para transformar a educação é uma ameaça enorme, né, para uma educação antiquada e um potencial gigantesco para uma educação aberta e renovada, né? Porque você tem exemplos de respostas muito boas e você tem que desenvolver no aluno a capacidade de criticar a resposta que ele deu, porque ela pode não estar certa, né? Assim como, de repente, você também, quando você faz uma consulta no Google, se ele encontrou uma fonte que Não é não confiável. confiável, Tudo ele que vai tá dar uma ali é resposta verdade, errada, né? né? Então, assim, é um negócio fascinante, né? E os professores, assim, e outra coisa, do lado da ameaça, você fala, não, tem que proibir, né? A rede pública de Nova York proibiu, a faculdade não sei o que lá da França proibiu, mas isso é um negócio sem esperança, não tem como. Né? Se você dizer assim, isso aqui foi o chat GPT que respondeu e não você. Eles tentam, já estão tentando desenvolver ferramentas para fazer isso, só que ele disse que o Shakespeare não foi. Né? Você coloca um texto autêntico do Shakespeare lá, e ele diz, não, isso aí não foi Shakespeare que escreveu. Então, assim, Sim. é sem esperança, porque se você vai... porque tem um negócio lá que ele sabe tudo que você perguntou antes, e tem um negócio chamado temperatura da resposta. Né? Se a temperatura é zero, ele vai ser estritamente factual. Se a temperatura é mais próxima de 1, ele vai dar mais liberdade, né? Ele vai construir uma resposta mais aberta e, ao mesmo tempo, ele incide mais no risco de dar uma resposta errada. Então, assim, se o aluno faz várias perguntas e mexe lá na temperatura, é impossível você dizer se aquilo foi respondido pelo chat GPT ou não. Até Né? porque o aluno pode pegar uma resposta e, vamos dizer assim, lapidar ela, Exato. Né? parafrasear, E eu e aí acho fica que, mais e eu difícil acho que é ainda, isso né? que é o tipo de coisa que você deveria ensinar os alunos a fazer. Né? A pegar o material bruto que aquela ferramenta te dá, pensar sobre ela e construir a própria resposta a partir daquilo. Usar os modelos de resposta que ele dá para elaborar uma resposta própria
que atenda os mesmos requisitos de qualidade que a resposta da ferramenta oferece, né? Você falou de E ele não deixa de criatividade. aprender Sim, com isso. Ele não exatamente. está deixando de aprender. É. E Luiz, até Aham, agregando a sua fala, aham, existe um estudo do Fórum Econômico Mundial uhum, que ele fala sobre as profissões do futuro. É um material incrível. uhum, E lá, um do top 10 habilidades é o pensamento crítico, uhum, que é sobre entender sobre o funcionamento de algo e refletir se cabe ou não. Isso tem muito a ver com essas ferramentas, mas também com outras novidades que podem acabar surgindo. E aí eu queria trazer até essa dúvida para a Tati, porque como que a gente pode fazer de uma forma eficiente para acompanhar essas tendências de tecnologia que mudam constante, às vezes semanalmente, diariamente, pensando em notícias, como que a gente como gestores e que cuida do projeto de tecnologia pode tomar esses cuidados? Eu acho que você tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Porque a própria criança, ela já tem essa questão crítica. Hoje eles são muito mais críticos, eles discutem os assuntos, eles têm informação, né? Então a informação hoje ela é importante. Você tem que proporcionar isso também para o professor, para a sua equipe. Então, surgiu alguma coisa nova, manda, né? Dispara a informação para que eles fiquem atentos, treinamentos que surgem, eles são muito antenados. Os próprios alunos trazem isso no dia a dia, com essa criticidade que eles fazem do assunto. Eles não deixam mais você discutir, eles te questionam. Mas por que isso? Não, mas me explica melhor esse assunto, porque eu ouvi ou eu li no YouTube, eu escutei, eu vi. Então, isso o aluno ele traz isso com ele hoje, né? Não é mais daquela que ouve, aquela criança que ouve, fica lá quietinha, ai, assimilei, não vou perguntar. Não, acho que não tem mais isso, né? Então, essa questão de você preparar a equipe também com coisas novas, inclusive, muitos dos pais hoje, das famílias, trazem essa questão das profissões do futuro, né? A gente estava brincando aqui, que eu estava conversando com eles, eu falei que muita gente, às vezes, enxerga determinadas profissões que não parece que está indo trabalhar. Não tem aquela rotina do dia a dia, não é trabalho, e não é assim que funciona hoje. As crianças não vão mais, algumas, né? Claro, nem todas, mas não vai ter mais aquela questão, não, eu vou lá sentar no computador, ficar das 8 às 18, sabe? O mundo é muito dinâmico, né? E você tem que preparar eles para isso. Então, eu acho que você inserir informações para sua equipe sempre, trazer o que está de novo, o que surgiu de novo, como é que ele pode, surgir um aplicativo novo que ele pode usar, eu acho que é informação. A comunicação ela é algo muito importante, mas eu considero difícil também. Não é algo fácil. Todo mundo fala, ai, a comunicação é tudo, concordo. E a tecnologia ajuda isso infinitamente dentro de uma equipe, de uma escola, né? Mas ela não é fácil, porque nem sempre também o que você escreve, você consegue explicar ali o que você quer, né? Então, você tem que ter esse bate-papo com a sua equipe constante e trazer sempre. Acho que toda vez, sei lá, o Luiz deve ter é, isso na escola, reuniões pedagógicas, e em cada reunião você trazer um tópico novo. Olha, vocês viram que aconteceu isso em tal lugar, ou uma experiência de uma outra escola. Olha, aconteceu isso, implementaram isso. E claro, cada um vai transformando dentro da sua realidade, né? Mas esse desafio eu acho que tem que ser sempre. A gente tem a tecnologia para isso, para a gente ficar antenado em tudo que está acontecendo e levar isso para dentro da sua equipe, fazer com que isso sempre pelo lado positivo, né? Fazer com que eles vejam as coisas pelo lado positivo, o que pode agregar para eles, para a escola, para o ambiente, porque eu acho que tudo está relacionado à vida pessoal e profissional, né? Você vai usar aquilo na sua vida pessoal e você vai usar aquilo na sua vida profissional, mas olhar pelo lado bom, né? Então tá inserindo essas informações sempre. Olha, surgiu tal coisa, manda, dispara, né? Cada um tem lá seu aplicativo de comunicação interna, manda, dispara, e o professor vai, entra, vê, ouve. E aí eles também vão criando essa crítica e eles mesmos já vão trazendo mais informações. Então, aí a informação não para e você está sempre antenado em tudo que está acontecendo, para que você possa pôr coisas novas, né? E só para comentar uma coisa também,
É que isso do pensamento crítico é interessante porque o Luiz mesmo até falou um pouco disso que a Tati falou, que na escola a gente cria esse ambiente para o pensamento crítico. E essa ideia, por exemplo, que o Luiz traz, né? Muitas escolas proibiram. Não é que existe certo e errado, mas ao mesmo tempo a gente tem que refletir, né? Eu proíbo na escola, mas e em casa? Porque também, será que a escola não tem que ter esse papel de conscientização? Porque se ele vai usar em casa, por que não na escola a gente não ensinar a usá-lo? Ensinar a ter esse pensamento crítico de julgar, de saber se comunicar, como a Tati falou. Porque às vezes também a escola tem esse papel de conscientização e não só de cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, né? Porque é claro, o chat GPT, que era o que a gente estava falando, ele assusta um pouco Uhum, pelo brilhantismo mesmo, uma coisa que você fica, meu Deus, como que faz tudo isso tão rápido? Mas entra nessa questão do pensamento crítico e o que o Yuri falou, né, das profissões do futuro. É muito difícil a gente imaginar uma profissão que não tenha nenhum contato com tecnologia. É claro que algumas existem, mas assim, não tem como a gente imaginar um futuro da sociedade em que essa criança, esse adolescente que está na escola vai trabalhar sem um mínimo contato com qualquer tecnologia que seja. Seja uma máquina, seja um computador, seja um iPad, enfim. Então, tudo isso é importante, né, para a construção do futuro também. E isso é uma informação bacana, é que o próprio Next realizou uma pesquisa com ex-alunos e mais de 80% constatou que trabalhar com tecnologia durante o ensino médio ajudou no mercado de trabalho. E você vê, são profissões totalmente diferentes. Pode ter gente que, claro, foi para uma área mais de exatas, mas foi caminhos de humanas também, e a tecnologia acabou apoiando. Então, quando você trabalha com tecnologia, você está pensando sim no presente, mas também como apoiar esse profissional do futuro, esse cidadão que a gente vai ter para saber trabalhar com essas tecnologias. E aí, Luiz, eu queria até te trazer esse ponto também, porque mais do que disponibilizar essa tecnologia, a gente quer agregar um conhecimento e que seja um cidadão, que seja responsável. E como que a gente consegue integrar no projeto de tecnologia também as competências socioemocionais? Rapaz, agora você me apertou um pouco, né? É, Porque porque o que que eu vejo, né? é, Pensando até no projeto do Next, é, é uma coisa que quando a gente trabalha tecnologia, é muito mais do que colocar o aplicativo de vídeo, o aplicativo de foto, o aplicativo de música. E sim, junto com a disciplina e o trabalho em grupo, ou, por exemplo, o aluno apresentar. sim. Então, como que a gente toma Aham. esse cuidado de desenvolver isso também no dia a dia? Eu acho que, primeiro comentando a pesquisa que você mencionou, né, que isso foi até uma coisa que a gente, agora recentemente, nós renovamos a nossa certificação com a Apple e essa pesquisa ela foi realizada dentro desse contexto mesmo, né, que como a gente usa isso aí desde 2014, hoje a gente tem não só pessoas que já estão na faculdade, tendo passado, tendo aprendido dessa forma lá dentro da escola, como a gente já tem profissionais formados, né? E a gente procurou essas pessoas, ouviu o testemunho deles, e eles relataram isso que o Yuri compartilhou com a gente aqui, né? Que fez diferença não só no curso superior, né? Assim, a facilidade com que ele teve que cumprir missões dentro do curso superior, de se expor, né? De realizar uma apresentação, de produzir um trabalho multimídia, alguma coisa desse tipo é muito maior do que alunos provenientes de uma escola que não ofereceu isso, como na própria profissão, né? Então, assim, quando você, assim, pensando no lado dos benefícios, né, não mais no como, mas no porquê, quando você faz isso, você não só melhora o aprendizado das disciplinas tradicionais, né, incluindo aí o socioemocional, como você dá ferramentas para o aluno, né? Você está capacitando ele para fazer isso que a Esther falou, né? Pouquíssimas pessoas vão ter profissões que não envolvem tecnologia, né? Que não envolvem tecnologia digital. Então, estar em contato com isso aí e aprender a usar isso aí desde no ensino fundamental, do ensino médio, é um grande diferencial para eles, né? Ainda assim, voltando na questão do GPT, assim, eu reconheço que é um grande desafio lidar com essa ferramenta. E ele mostra um pouco da dificuldade da escola, porque a escola está aí, ela é uma instituição tradicional, né, assim, pilar da sociedade, e que de repente
o mundo vira de cabeça para baixo, aparece uma coisa nova e a gente tem que, de alguma maneira, lidar com isso, né? Assim, essas escolas que vieram e proibiram, eu não tiro completamente a razão delas, né? Porque assim, poxa vida, como é que, né? Como é que você vai lidar com a questão do Plágio. plágio, etc, né? Assim, a gente ainda está pensando nisso, mas uma resposta que me ocorre, que até de alguma maneira tem a ver com o socioemocional, é você dividir isso com os alunos, né? Porque a grande maioria, assim, quase a totalidade dos alunos, eles não estão lá na escola para perder o tempo deles. Eles estão na escola para aprender, né? Talvez eles quisessem aprender com mais facilidade, com menos trabalho, mas eles querem aprender. Eles estão lá para aprender, eles não estão lá para perder o tempo deles. Então, se você vira para eles, olha, se da agora em diante eu perdi uma ferramenta para saber se você aprendeu ou não, como é que a gente faz? Né? Como que a gente vai mudar a maneira de você me mostrar que você aprendeu aquilo que a gente está aqui para que você aprenda? Então, eu acho que dividir essa questão com os alunos talvez seja um caminho para encontrar respostas, né? Se você partir do princípio que existe honestidade de propósito da parte deles, eu acho que você junto com eles vai encontrar uma maneira deles mostrarem, continuarem mostrando para você que eles aprenderam aquilo que a gente está se propondo a ensinar. Que o aluno, ele não gosta que tira dele. Uhum. Ele gosta de entender o porquê, Uhum. né? Como você disse. Também não tenho nada contra, assim, quando a pessoa decide não inserir. Mas quando você fala um não, você está criando um bloqueio, né? Uhum. E muitas vezes, principalmente os adolescentes, eles não querem o bloqueio. Eles querem participar e entender. Uhum. Então, eu acho que se você faz isso, e eu acho que é um orgulho. Estava ouvindo aqui a história que acho demais você conversar com as pessoas que se formaram e que hoje estão aí no mercado e trazer essa experiência. Não tem nada mais gratificante do que você ver que aquilo que você construiu está dando certo, né? Você fala, foi no caminho certo, né? Eles estão usando para aquilo e estão fazendo usufrutos bons daquilo que a gente implementou. E então, eu acho que a gente tem que partir pelo que o Luiz falou. É trazê-los, eles entenderem. Nós não vamos tirar, mas vai ter um limite. Até onde você pode ir, o que você pode usar, o que você pode... Eu acho que quando essa conversa com eles é muito bom. Eles têm uma abertura, a gente acha que não. Mas os adolescentes, a partir do momento que você traz eles para você, eles se abrem de uma forma... E quando eles fazem parte daquilo, não tem erro. Aquilo não vira um tabu, sabe? Uma coisa ruim para eles. E vínculo também, né? Sim. E, Tati, até refletindo, quando a gente tem os anos finais e ensino médio, é muito bacana porque, por exemplo, dessa pesquisa fez sentido o trabalho de toda essa integração, né? Que a gente conseguiu ver nessa conversa que não foi algo fácil. Precisa ter alinhamento com as famílias, precisa ter alinhamento com os professores, com os alunos, para que faça sentido com todo mundo. E pensando nessa integração agora com os anos iniciais e educação infantil, que cuidados que a gente tem que ter também para que essa integração com a tecnologia faça sentido? Eu acho que começa até para as famílias entenderem o porquê. Eu acho que, nesse caso, a dificuldade maior vem dos pais, né? Principalmente na educação infantil. Eu acho que tem que ser algo cauteloso, na minha opinião. Eu acho que a criança ela tem que brincar, ela tem que entender, e o tempo que ela tem que ser usufruído de outras questões, e você vai inserindo isso de uma forma prazerosa e com um propósito, com um objetivo. Então, para que isso não se torne um vício, vamos dizer assim, que eu acho que é a maior preocupação dos pais. Porque os pais em casa, eles se deixar, muitos falam isso, né? Falam assim, se eu deixar, fica 2 horas ali, fica 3 horas no iPad, né? Então, eu acho que às vezes eles têm essa visão, que dentro da escola isso também vai acontecer. E eles precisam entender que não, né? Que a escola ela faz o aprendizado de uma outra forma. Inclusive, talvez ensinar de que forma eles têm que usar isso em casa, né? Então, eu acho que essa questão vem mais da família. A dificuldade vem mais da família, porque eles veem
que a escola vai deixar a criança lá brincando ou vai deixar o iPad na mão e, teoricamente, o professor não está interferindo, né, naquela questão. E não, é bem diferente, aliás. Né? O professor sempre traz algo para o aluno pensar, para o aluno criar, de que forma ele pode fazer. E eu estava brincando aqui que meu filho jogava muito, né? E eu não entendia. Eu falava, nossa, ele fica aí o tempo todo, só joga, só quer jogar. E um dia ele me chamou e falou assim: mãe, vem aqui, deixa eu te explicar. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho uma estratégia, eu preciso criar uma estratégia para chegar nesse ponto. Eu acho que aquele dia, para mim, foi onde eu desencanei, porque Sim, eu percebi o quanto ele estava usando a lógica, a né? lógica e quantas estratégias ele precisava criar para chegar no objetivo. Ele tinha um objetivo. E eu só enxergava o outro lado, né? Claro que o tempo em que ele ficava era muito, né? Então eu acho que isso é que a gente tem que tomar cuidado na parte da família. Mas isso não acontece dentro da escola. E eu acho que é isso que a escola tem que mostrar para os pais, que não é da mesma forma. E os pais acreditarem que a gente realmente, quando a escola resolve colocar um projeto novo, algo novo, é sempre pensando no bem do aluno, no desenvolvimento, no aprendizado. A gente nunca vai colocar qualquer coisa dentro da escola sem ter um objetivo final, né? E esse objetivo final pode vir nessa satisfação do futuro, né? Então sempre tem um objetivo que é a diferença. Então eu acho que é esse o desafio, é você mostrar para as famílias, porque o professor, como ele está inserido na escola, automaticamente ele faz parte ali do projeto, ele vai entendendo, ele sabe que ele não vai dar um iPad para a criança brincar, mas o pai ele não está ali dentro da escola, ele não está vendo o que está acontecendo no dia a dia. Então eu acho que a escola tem que deixar isso muito claro para os pais. Como é feito esse processo? E isso é um ponto, assim, de novo, a gente está falando como integrar a tecnologia no currículo, envolver a comunidade é muito importante. Porque é isso que você trouxe, Tati. A comunidade escolar, não só os professores, precisam entender o que está acontecendo na escola. Precisam enxergar o valor daquilo. Porque aí esse olhar muda, né? Porque se eu não sei o que acontece, eu crio suposições. E a suposição é um problema, porque às vezes é uma suposição irreal. Então, a gente conversa muito isso até nas formações, a gente traz essa importância de compartilhar com os pais e familiares o que é produzido pelas crianças. Às vezes uma produção pequena, mas que vai mostrando aos poucos como que essa tecnologia está sendo inserida dentro de sala de aula, né? Isso se torna um ponto crucial para essa integração também ter sucesso, para que você tenha confiança, né, da Uhum. comunidade. Acho que esse é um ponto muito importante. Sim. E, gente, não parece, viu? Mas nosso bate-papo aqui, chegamos ao nosso bloco final. Ah, sabia que a gente ia falar isso. E quando tem esse ah, é que quer dizer que Que foi é bom, bom. que passou rápido. E queria até aproveitar, passar a palavra para Té sobre os principais pontos que você conseguiu diagnosticar aí na nossa conversa. Nossa, foi uma conversa boa, passou rápido mesmo. Não foi ensaiado, gente, eu acho. Mas eu acho que assim, né, eu pensando um pouco nesse resumo do que a gente conversou hoje sobre essa integração da tecnologia no currículo, eu acho que os principais pontos que a gente falou, né, no começo a gente falou muito sobre essa questão do professor, né, então como o professor ele é importante essa formação e capacitação contínua dele, é necessária, porque foi o que a gente também falou agora, que o professor ele agrega o valor, né, a importância também, por exemplo, a gente falou bastante dessa questão da gestão também atuar como uma motivadora e também um líder, né? Puxar, né? A Tati falou muito isso, do líder incentivar, do líder puxar. O Luiz Cláudio deu o exemplo do chat, que foi ótimo, né? De como eles, como gestão, levaram isso para a equipe, algo que está acontecendo no momento. Então, esse papel da gestão de articular a equipe, pensar nessa integração. A gente falou bastante desse desenvolvimento do pensamento crítico e agora também no final a gente falou um pouco da comunidade. Então, a gente tem o professor, a gente tem o líder e a gente tem a comunidade e o aluno. Então, esses acho que são os pilares importantes da gente pensar nessa integração, né? Exatamente. E a ideia hoje era dar ideias para vocês, pensando tanto com o histórico de um projeto, né, de sucesso ao longo dos anos, um projeto de sucesso que está no seu início, para que a gente consiga conduzir e entender o que é melhor para a nossa realidade.
porque da-se junto a gente sabe que cada escola é única e tem o seu projeto, tem o seu ano letivo, tem o seu momento, e a gente sabe que tem que ser diferente. Então a ideia desse bate-papo era realmente agregar para todos. E claro, né, eu sei que o pessoal pede muito, então não ia faltar a pergunta surpresa, tá, gente? Então fiquem É. tranquilos. Eu peguei isso no café, confesso, e saí. A Aí Tati cheguei teve na hora spoiler. errada. Sim. E vou começar com o Luiz. Uhum. Luiz, a pergunta surpresa que o pessoal mandou é o seguinte: se você tivesse que dar um conselho para o Luiz, gestor de 10 anos atrás, integrador do projeto de tecnologia, Tá. qual seria? Um conselho para o Luiz de 10 anos atrás. Na verdade, sim, o Luiz de 10 anos atrás já era macaco velho na matéria de integração de tecnologia, né? Assim, eu acho que o mais importante é você não perder. Assim, eu vou insistir numa coisa. Escola é um lugar onde as pessoas se reúnem para aprender umas com as outras, né? Eu vi uma pergunta surpresa que vocês fizeram para o Rui num dos podcasts anteriores para pensar assim, o que vai ser uma escola em 2050, né? Como é que vai ser a escola? Eu falei, nossa senhora, se tivesse me feito essa pergunta, eu estava desesperado, né? Porque É é difícil, muito né? difícil, né? Assim, eu acho que talvez mais importante seja você perguntar o que não vai ser diferente na escola entre hoje e 2050. Eu acho que isso, da escola ser um lugar onde as pessoas se encontram para aprender umas com as outras, não vai mudar daqui para 2050. Então, assim, eu acho que o que eu falaria para ele, olha, vai mudar muita coisa. Né? A maneira como essas coisas são feitas, vão surgir coisas maravilhosas, ferramentas fantásticas ao longo desse tempo, e você tem que estar pronto para aproveitar isso aí. Você acha que inovação não é uma coisa assim que se faz, agora eu vou inovar. Aí eu inovei e fica parado naquilo. Se você ficar parado naquilo, você não está mais inovando. Você foi inovador em algum momento do passado, mas para você ser constantemente inovador, você tem que acompanhar as coisas ao longo do tempo, sem perder a essência do que você faz, né? Que eu acho que é o mais importante. Não, você saiu muito bem, É. você saiu muito bem. E queria É. aproveitar e trazer para Tati também a pergunta que o pessoal mandou aqui. Quem mandou? É. Fala quem mandou. Não posso dar nomes, Fontes não posso... secretas. Para você poder se vingar. Depois eu vou bater um papo lá. Sim. Tati, que tecnologias você acredita que vão integrar a escola do futuro? Ai, porque a dele foi mais fácil que a minha. Nossa, sério, eu não sei se eu sei responder isso. É quase que reflexiva essa pergunta, né? Porque dá para ir por muitos caminhos. E eu acho que vai de encontro com o que o Luiz falou. A inovação, ela vai vir e você não pode parar. Então vão vir muitas coisas Que a gente nem imagina. fantásticas que a gente não consegue ainda, que vão ser criadas e depois melhoradas e depois transformadas, né? Então eu não consigo te dar um ponto único. Eu acho que talvez daqui uns anos a gente esteja em holograma aqui e não mais presencial. Eu vou estar na minha casa e nós vamos estar aqui, mas não fisicamente, né? Eu já até pensei isso, eu falei, daqui a pouco o professor está em holograma. Onde ele estiver, eu posso contratar um professor dos Estados Unidos, do mundo inteiro, e ele simplesmente estar em um holograma dando aula para as minhas crianças. Talvez em casa, talvez lá na escola, que é um lugar que realmente eu acho que essa integração pessoas também precisa acontecer em algum momento. Eu não vejo que isso vai se separar, vai levar muito tempo, mas a gente precisa ter esse contato, né? Então tudo traz a gente para pessoas e tecnologia. Você vê, a gente conversa, mas está sempre ligada entre as pessoas e tecnologia. Então acho que vai vir muita coisa nova, mas especificamente uma, eu acho que eu não sei Eu acho que tem duas te coisas. falar. Se vocês Claro. me Claro. permite me intrometer aí, acho que a questão das ferramentas de inteligência artificial são coisas que a gente tem que, como escola, aprender a lidar com elas, né? Acho que além do ChatGPT, um outro exemplo é o DALL-E. Não sei se já ouviram falar do DALL-E. Não. O DALL-E é uma ferramenta da mesma empresa que você fala assim para ela, olha, eu quero uma imagem para ilustrar o meu coisa aqui, o meu folheto,
e ele tem que ter montanhas, e ele tem que ter bastante da cor verde, e ele gera. Aí você fala, não, aqui está muito assim, quero mais assado e tal. Então, assim, isso foi uma coisa que há pouco tempo atrás já causou assim, um reboliço muito grande no pessoal de direção de arte, né? E eu falei para ele, não é uma questão de você substituir o humano, é o humano que é criativo, que tem a formação de criatividade, aprender a usar isso para ser mais produtivo e mais criativo, né? Então, assim, as ferramentas de inteligência artificial, acho que vão ter uma influência muito grande. E eu acho que um outro caminho que você apontou aí, que tem um nome, né, que é o metaverso, né? Porque, É assim, verdade, o metaverso. acho que a pandemia mostrou muito isso, né? O que as crianças mais sentiram falta foi delas mesmo, né? A integração, Umas né? com as Se outras, né? encontrarem. Elas se encontrarem. Pode ser que o metaverso seja... Porque hoje você substitui, você estuda com um camarada nos Estados Unidos, não sei aonde, mas você tem que estar muito interessado naquilo para você se submeter a essa falta de convívio que a escola proporciona, né? É possível que esse lugar onde as pessoas se encontram para aprender umas com as outras realmente deixe de ter uma manifestação, deixe não, assim, ganhe uma manifestação não física, né? Aonde as pessoas realmente se sintam se encontrando umas com as outras para aprender, né? Sem que elas estejam necessariamente no mesmo espaço físico, né? Ô Luiz, você usou uma Hum, palavra interessante que é o físico. E hum, como que eu vejo isso? Porque, é, por exemplo, hoje já existem serviços de streaming, mas o cinema continua muito forte. Hoje existem as ferramentas de videoconferência, mas a gente está aqui, porque o físico ainda é muito importante pro ser humano. Então, eu vejo com a escola do futuro que sim, vai agregar essas ferramentas que a gente citou e vai ser incrível, mas o papel do professor vai continuar sendo muito importante. O papel do aluno para trabalhar as competências socioemocionais com os outros alunos, com toda a comunidade escolar vai ser importante. E, claro, o acompanhamento da família vai ser ainda mais constante. Porque imagina, além dela poder acompanhar as matérias, as notas e outras atividades, com essas tecnologias ela vai poder acompanhar muito mais e se sentir ainda mais pertencente da escola. Então eu vejo com muitos bons olhos, vamos acompanhando cenas dos próximos É. capítulos. Quem sabe a gente conversa aqui no podcast, né, para falar mais sobre essas novidades. Mas do lado da Sejunta, eu queria agradecer, viu, a presença de vocês. Foi um papo ótimo, gostoso, passou super rápido. E agora eu queria trazer a parte de considerações finais. Então, Tati, se quiser deixar o seu último recado, contar como que foi para você, fica à vontade. Eu quero, foi incrível. Eu quero agradecer, é a minha primeira oportunidade de fazer um podcast. Eu estou feliz, fiquei muito feliz, bem nervosa, confesso, mas adorei o bate-papo. Acho que a gente sempre aprende, escuta coisas novas. Agradeço ao Luiz pela receptividade, vocês pela oportunidade. Eu acho isso incrível. Eu acho que quanto mais a gente conversar e mais a gente se juntar, uhum, é bom, porque a gente está nessa continuidade do nosso, né, daquilo que a gente quer para todos, né? Porque eu acho que a educação é um caminho, entendeu? Não tem volta. Sem ela, não tem como a gente chegar em outros lugares. Então, foi ótimo. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para uhum. vocês, né? Mas obrigada pelo convite. Obrigada, Luiz. Perfeito. Luiz, fica à vontade. Eu que agradeço, Tati. Eu tive muito prazer em conhecer vocês aqui, né? Agora pessoalmente, né? Pessoalmente. Depois do nosso esquenta lá virtual, né? Sim. E assim, eu fico muito feliz de ver uma pessoa que está nos seus 8 anos de trajetória de educador, né? Assim, me dá uma alegria muito grande. Assim, vou viver um momento Glória Maria aqui, não vou contar quanto tempo eu estou nesse negócio, né? Mas assim, o que eu acho assim para você e para as pessoas para os nossos colegas nessa profissão, assim, se ela tem os grandes desafios, ela tem o segredo da eterna juventude também, né? Porque você estando sucessivamente em contato com
com as crianças que vêm, com os jovens, é a maneira de você se manter eterno aí, né? É verdade. Eles trazem isso pra gente, né? Sim. E até, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer também de ser anfitriã aqui junto com o Yuri, né? O Luiz já conheci de algumas vezes, mas hoje também pude conhecer a Tati pessoalmente, então foi um momento muito bacana. São duas escolas incríveis que eu já tive a oportunidade de estar nas duas, então um momento de muito aprendizado, de troca, eu acho que é o que a Tati falou, né? A educação é um caminho e também uma comunidade, né? É muito bom quando a gente vê escolas que trocam, que se apoiam, porque, querendo ou não, tem muitos desafios que são parecidos, né? Então é bom a gente se unir para fazer o melhor caminho para a educação. E é isso, só agradecer mesmo. Perfeito. Aproveitando a sua fala, até hoje foi um episódio de muito aprendizado para todos nós, mas a gente também pode aprender muito mais com os demais episódios de podcasts que a gente tem da Se Junta. Então fique à vontade de pesquisar, a gente está disponível nas principais plataformas digitais, tanto de vídeo quanto de áudio, e vai ser um prazer receber vocês por lá. Siga-se junta também nas redes sociais, a gente também está por lá, tem conteúdos únicos que é totalmente dedicado ao mundo de tecnologia e tenho certeza que vocês vão adorar. Do meu lado é isso, espero que tenham gostado, fique à vontade de escutar, compartilhar. A ideia é promover essa comunidade escolar, é promover o uso da tecnologia em diferentes ambientes e a gente se encontra no nosso próximo episódio, tá bom? Até mais, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.